Patrocínio Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. E El Ceará, pelo futuro da indústria. Apoio, Governo do Estado do Ceará. Novas ideias, novas conquistas. A pandemia não acabou. A prevenção contra o coronavírus deve continuar. Veja como lavar suas compras corretamente. Embalagens de plástico e vidro podem ser lavadas com água corrente, sabão ou detergente. Para embalagens de papelão, use álcool 70%. E para lavar frutas e verduras, use uma solução com água sanitária. Não é hora de relaxar. Previna-se e proteja sua família. Bom, pessoal, estamos aqui em mais uma webinar da Trends Ceará, plataforma de multinegócios, né, que está aí para ajudar a trazer e discutir novos negócios para o Estado do Ceará. Hoje nós temos aqui o tema Inovação e Desenvolvimento Tecnológico, Impacto do Ceará. E temos 3 convidados, né, de excelente gabarito, né, que é o Dr. Júlio Cavalcante, secretário executivo da SEDET, né, o Jorge Soares, né, professor da Universidade Federal do Ceará e diretor de inovação da FUNCAP, e o meu amigo aí, Haroldo Rodrigues, sócio fundador da investidora IN3, certo? Então, queria aqui, em nome da Trends, agradecer a participação de vocês 3, a disponibilidade de estar aqui conosco, né, para fazer um debate muito interessante, que é um debate sobre o que é inovação, né, qual é o papel da inovação para o desenvolvimento do Estado, para a geração de riqueza do Estado, certo? Então, aí eu queria convidar os 3 e, primeiramente, convidar aqui o nosso amigo Júlio Cavalcante para fazer as suas considerações a respeito do tema, né? Depois a gente abre para os demais e vamos, ao final, fazer um debate sobre esse tema. Júlio, por favor, a palavra é sua. Olá a todos e a todas. Barros Neto, Trends, amigos, Jorge, Haroldo, é um prazer estar com vocês aqui discutindo esse assunto que faz um pouco parte da nossa vida profissional. Bem, eu estou há 4 anos no governo, mas, como vocês sabem, a gente já está aí mais de 30 anos com uma empresa que trabalha muito nessa linha de trazer inovação para as organizações, no sentido realmente de gerar mais resultados, né? De dar mais oportunidades. Me lembro de um projeto que a nossa empresa ela desenvolveu há muitos anos atrás, que hoje é muito básico, né? Que foi o projeto de automação da parte de atendimento do Beach Park. Isso foi em 1900, na década de 90 ainda, e que gerou um resultado fantástico para a operação do Beach Park. E, por incrível que pareça, naquela época não era um problema relacionado a custo, até porque o garçom ele tem uma remuneração variável, mas ali o que era importante era nós termos uma seleção de pessoas que possibilitasse um atendimento de melhor qualidade e também diminuir o risco de ter uma quantidade de garçons faltando para um dia de atendimento onde o Beach Park estivesse cheio, né? E o investimento foi razoável na época, não existia equipamentos móveis para atendimento, isso foi uma tecnologia trazida da indústria, mas que trouxe um resultado realmente muito interessante, né? E a gente acredita muito nisso. A inovação ela tem que ter foco, ela custa caro normalmente, ela demanda muito esforço, né? Inclusive na gestão da mudança há uma natural reação das pessoas em geral a fazer as coisas diferentes. Então você tem que colocar esse investimento direcionado a resultados, né? E daí geralmente você parte de um planejamento estratégico, onde você define ali o que é mais crítico para, seja uma atividade privada, seja uma atividade pública, aonde a gente deve realmente focar esforços para colocar inovação e fazer transformações, né? E aí, o Barros Neto aqui, nós fomos companheiros desde o início ali no Ceará 2050, no Estado como um todo não é diferente. O Ceará 2050 coloca de forma muito clara que para a gente reverter a nossa geração de riqueza, fazer com que a nossa economia ela continue crescendo num volume maior ainda e gerando mais oportunidade para as pessoas que aqui vivem no estado do Ceará, a inovação dentro da economia do conhecimento ela entra como pilar fundamental, né?
A partir daí, o Estado tem trabalhado a questão da inovação, desde a época que a gente estava na CEPLAG, agora no desenvolvimento econômico, buscando, né, inclusive, entender no mundo. Nós tivemos algumas missões aqui, Jorge, Barros Neto, viajamos juntos para a Colômbia, vimos a transformação que aconteceu, inclusive social, né, porque ali algumas cidades chegaram realmente ao fundo do poço e usaram a inovação para poder transformar não só a economia, mas também a realidade social da Colômbia, né? E temos exatamente tentado aqui, junto do Estado, junto com todo o ecossistema, as universidades, a Federação das Indústrias, a Federação do Comércio, todas as entidades, SEBRAE, que fazem esse ecossistema de inovação, discutir e tentar exatamente desenvolver e dar foco em temas que, para o Estado, são realmente vão dar mais resultados mais claros. E uma das questões que eu defendo muito, né, para que esse resultado venha, vocês já conhecem bastante essa minha ideia, é que a gente coloque inovação exatamente naquelas atividades que o Estado já se destaca e que tem condições de trazer resultados mais rápidos, até para poder multiplicar esses recursos e poder fazer inovação em outras áreas. E, para isso, houve uma série de planejamentos próprio 2050, depois também um trabalho de planejamento de desenvolvimento econômico, onde foram escolhidos os clusters, né? A área de energias renováveis, a área de tecnologia da informação e comunicação, logística, pelo posicionamento estratégico do Estado em relação ao mundo, e a gente tem defendido exatamente, inclusive indo para as regiões, cada uma das 14 regiões do Estado, que a gente trabalhe focado nesses temas e associando não só o potencial econômico desses clusters, mas também a oferta de formação de pessoas que se encontram ali naquela região. Então, eu entendo que esse é um caminho interessante, né? Eu estou falando assim no nível mais global do Estado, que acaba envolvendo não só o governo, mas envolve as empresas, envolve as estruturas sem fins lucrativos, as organizações não governamentais, enfim, todo o ambiente, né, o sistema S, para que a gente consiga fazer transformações interessantes. Era essa a minha primeira palavra, estou tentando aqui ficar num tempo para que a gente consiga aí fazer um debate aí mais amplo. Obrigado, Júlio. Muito boas suas palavras. Depois voltaremos aí num debate mais profícuo. Jorge, por favor, suas considerações a respeito do tema. Bom, boa tarde, Barros, Júlio, Haroldo. É uma satisfação estar com essa banca aqui discutindo um tema tão importante, tão caro, a FUNCAP. E eu vou falar aqui não como pesquisador, professor da universidade, mas como diretor da FUNCAP, posição que eu estou nos últimos 5 anos. E a FUNCAP tem um papel, tem um pouco mais de 25 anos, e há 12 anos aproximadamente, ou seja, metade da vida dela, ela passou a fomentar também a inovação. Haroldo já foi presidente da FUNCAP, que hoje tem o professor Tarcísio Pequeno como presidente, mas a inovação, a gente já nem pode dizer que é tão nova, porque já tem esse histórico de 12 anos, mas ela tem esse pilar da ciência e da inovação, e nas duas frentes tem muito a ver com formação da ambiência apropriada para a geração de conhecimento. No caso da ciência, a FUNCAP vem apoiando, e esses são os programas chaves dela, desde a iniciação científica, mestrado e doutorado, em uma ampla gama de áreas de conhecimento. A gente costuma dizer, vai da agronomia à zootecnia, de A a Z do conhecimento. E, embora seja importante, o Júlio colocou a questão do foco, sobretudo no estado como o Ceará, é importante ter o foco, mas a gente entende também que tem que manter uma certa amplitude para dar chance dos jovens que muitas vezes não estão com aquela vocação para as áreas de maior interesse, como energias renováveis, recursos hídricos e outras áreas de vocação do Estado, que aqueles jovens possam ter uma oportunidade também de incrementar a sua formação por meio desse fomento da FUNCAP na iniciação científica, mestrado e doutorado. E a gente vem ampliando o número de cursos. Hoje a gente já tem mais de 20 cursos de pós-graduação no interior do Estado. Há 10 anos a gente não havia curso de pós-graduação no interior. Então, hoje a gente já tem mais de 1.000 doutores no interior do Estado do Ceará, em diversas instituições e programas de pós-graduação. E o que isso tem a ver com inovação? Porque nós precisamos, não há inovação se a gente não tem uma massa crítica formada. Então, tem a ver com esse pilar da formação no interior e na capital,
E tem também a ver, a outra parte, que é o fomento específico à inovação, é facilitar, como articulador, como fomentador, com recursos, a ambiência da inovação. E é isso que a gente vem tentando fazer na FUNCAP, articulando com diversos atores, e aqui tem alguns deles, né? A SEDET é um, o CSTS, e aí toda a parte da indústria, representada pela FIEC. Nós temos um conselho de inovação que envolve a academia e diversos segmentos, SEBRAE, SENAI e tantos outros, e a FUNCAP participa por meio dos seus editais de inovação, colocando recurso a fundo perdido para empresas de pequeno porte em diversas áreas também, ainda que nós tenhamos um foco em algumas áreas prioritárias, e nos últimos 2 a 3 editais, 2 a 3 anos, eu diria, a gente vem encorajando um setor estratégico ligado à inteligência artificial, ciência de dados, IoT, Big Data, por entender que essas ferramentas elas vão ser úteis em todas as áreas de conhecimento. Então, a FUNCAP, por meio desses editais, ela dá a sua contribuição para a inovação empresarial. Já foram mais de 1.000 projetos apoiados, cerca de 1.200 projetos, 1.200 projetos que concorreram nos últimos 12 anos, 300 apoiados. 300 projetos apoiados, desses os nossos números mostram que cerca de 30% das tecnologias desenvolvidas são comercializadas, então isso tem impacto direto nessas empresas, em termos de empregabilidade, de faturamento, e isso é importante para o desenvolvimento do Estado. Mas, para além desses números, que são relevantes, a quantidade de pessoas envolvidas, projetos apoiados que seguiremos, o que a gente nota nos últimos anos é realmente uma melhoria da qualidade dos projetos. Então, a ambiência no Estado do Ceará de inovação vem sendo melhorada. Assim como a parte da ciência e da educação vem sendo melhorada, o impacto natural disso é que a gente ganhe em ambiência de inovação, que obviamente não passa só, mas esse é um requisito, é uma condição necessária, não suficiente, mas necessária, para termos essa inovação crescente no Estado do Ceará. Há outros elementos importantes de serem trazidos que eu espero que a gente possa debater. Mas hoje, nesse momento, a FUNCAP permanece com esse apoio para as pequenas empresas e em busca também de algo que fica muito claro de qual é o gargalo dessas pequenas empresas apoiadas, que é tornar comercial aquele produto desenvolvido. Como mencionei, 30% comercialismo, e os outros 70%, o que a gente pode fazer, que tipo de treinamento a FUNCAP pode estar envolvida junto com outras com o setor produtivo, para que essas empresas que estão desenvolvendo tecnologias em várias áreas, energia, água, cosmético, alimentos, biotecnologia, materiais, uma gama muito grande de áreas, saúde, né? Como é que a gente faz com que esses produtos que são desenvolvidos cheguem ao mercado não só local, nacional e internacional? Isso é que interessa a gente estar discutindo aqui nesse debate. Então, essa é a minha primeira fala e eu vou aguardar as conversas com os debatedores para a gente acelerar. Obrigado, Jorge. Muito esclarecedoras as suas palavras. Vamos agora aqui para o nosso amigo Haroldo Rodrigues Júnior, dentro da sua experiência, né? Ele hoje está dentro da inovação, mas do outro lado, né? Ou seja, o lado privado, né? E eu acho que era importante conhecer um pouco. Ele conhece o lado público também. Então, aí, qual é a sua visão, né, Haroldo, sobre essa questão do papel da inovação para o desenvolvimento do Estado? Você está sem microfone. Antes de mais nada, prazer, Barros Neto, Jorge e Júlio e a audiência do Trend Ceará, discutir e falar um pouco sobre a percepção e a visão de investidor privado em cima de um tema que, como disse o Soares, o Jorge, é um tema muito caro, particularmente já vesti o chapéu aí do setor público, agora de forma muito ousada e despretensiosa, mas com muita responsabilidade, assumo um papel de investidor privado em negócios de impacto. Mas acho que a reflexão inicial que eu gostaria de fazer tem como foco 3 palavras-chave que justificam aqui a nossa conversa, que é o tema da discussão, que é inovação, tecnologia e impacto. Acho que
a compreensão, e aqui não é pretensão nenhuma transformar o webinário no evento de capacitação e formação, mas a reflexão é necessária para a gente entender o Estado do Ceará dentro de um contexto do Brasil e do contexto internacional. E essa reflexão eu faço até porque é uma premissa para fazer investimento, é como compreender os negócios pela lógica de um mundo globalizado, um mundo VUCA, né, que se chama, um mundo extremamente volátil, que a mudança de cenários ocorre numa velocidade extremamente acelerada, né, Jorge? Um mundo de incertezas e a gente ainda está, né, nessa percepção de que as direções e as velocidades que a gente tomava, de repente, precisam ser reavaliados, porque o dia de amanhã é completamente incerto, ele é complexo, porque requer uma capacidade de integração, de articulação, de conexão, de mudança de rumo o tempo todo, e ele é muito ambíguo, ele não é nada, muito claro, é algo muito nebuloso. Então, você entender que coloca à disposição recursos para mudar, para gerar transformação, e aí eu estou falando de impacto, né? Todas as iniciativas aqui apresentadas pelo Júlio e pelo Jorge, eles têm um objetivo muito claro, que é melhorar a qualidade de vida e a relação das pessoas com os seus territórios, a partir do ambiente onde se vive, que é o Estado do Ceará. Isso é mudança, isso é impacto. Então, na lógica aí do processo de tomada de decisão de uma investidora de negócios de impacto, que esse é o meu DNA atual, eu preciso compreender que tipo de impacto ele é gerado. E aí eu não vou discutir a questão do impacto social, ambiental e econômico, mas é preciso ter clareza que, para que tenha impacto, é preciso ter consumo. Sem consumo, sem uma relação de benefício, muito dificilmente você vai perceber as mudanças. E aí, desde o ponto de vista de uma tomada de decisão de um usuário, de consumidor, do produto A pelo produto B, qual é a capacidade de valor agregado daquele produto através da geração de benefícios de toda a sua cadeia, até mesmo pelo nível de saudabilidade que aquele produto causa para o consumidor. Essa é a máxima do que a gente entende de impacto, né? Então, a discussão é perceber quais e onde estão as políticas públicas que induzem a atração de negócios para que o Estado se desenvolva, e esse desenvolvimento é uma característica muito marcante de um Estado que tem uma desigualdade à flor da pele, né? O Estado do Ceará ele tem alterações climáticas que são altamente agressivas do ponto de vista da relação das pessoas com seus territórios. Isso é um ponto extremamente desafiador de como a gente querer pensar em transformação e mudança a partir de investimentos. Aí eu vou olhar para investimento privado, onde essas desigualdades são gritantes. E aí esse impacto não necessariamente pela lógica do viés econômico, mas sim das relações das pessoas entre si com seus territórios. Então, esse é um ponto que a gente precisa colocar muito na agenda. E a agenda do poder público é uma agenda muito engessada. Eu falo com muita tranquilidade e isso também me angustiava. Eu vou dar um exemplo só para melhor tangibilizar algo que é extremamente caro, nobre, que a gente precisa entender, que coloca dentro do mesmo cesto, né, dentro do mesmo pacote, tudo o que o Júlio falou e o que o Jorge falou. Vou citar um programa
que é uma iniciativa do governo federal, através da agência FINEP e MCTI, e operado também pelo CNPq, e a nossa agência de fomento à pesquisa do Estado, que tem esse braço de inovação, que opera diretamente com os pesquisadores e com empreendedores, que é a FUNCAP, que é o programa Centelha. Eu, como mero observador, até porque os mesmos instrumentos de lançamento de fomento que eu utilizo são semelhantes ao do poder público, eu faço editais nacionais e capto negócios, e as minhas chamadas têm um período, um pipe de 3 meses. O programa Centelha, salvo engano, foi lançado em outubro do ano passado, com recursos 50% dos 2 entes, estadual e federal, e a projeção, se não ocorrer mais um adendo ao edital, que já vai aí pelo o 6º e o 7º edital, é para iniciar a contratação em janeiro, salvo engano, janeiro de 21. E se for contabilizar aí, dá 15 meses de uma iniciativa que tangibiliza todos os esforços de consolidação de um ambiente de ecossistema onde atrai iniciativas do setor privado junto com a universidade, utilizando o que ela tem de melhor, que é o seu capital humano, que é o seu conhecimento, e essa análise vis-à-vis as dores que o Estado tem, a necessidade de ser impactado, isso precisa de uma reflexão profunda. Enquanto isso, a agilidade, que é uma característica desse novo mindset, né? A agilidade, a capacidade de tomar risco, de ser desafiado pelos empreendedores quando precisa desse tipo de recurso, ele fica um grande gargalo. Então, o investimento social privado, e é o que eu faço, vem com esse DNA de buscar mais uma conexão com esse mundo que a gente chama que é o mundo VUCA. Então, talvez a quebra de paradigma, e o Estado do Ceará ele é muito ousado nesse sentido, e aí os definidores de políticas públicas, como o Júlio, como o Jorge, deveriam repensar esses instrumentos, até porque, e eu sempre fui um crítico a políticas estaduais que se espelham em algumas iniciativas do Poder Federal, elas são muito ingratas quando as necessidades do Estado são muito maiores do que as necessidades da União. Quem sabe as necessidades do Estado é quem vive no seu território. Tá? Então, talvez seja esse o ponto de reflexão que a gente precisa compreender de como esse consumo desse produto, né? como isso está melhorando a qualidade de vida e gerando mais economia, mais bem-estar entre nós. Então, eu digo isso na perspectiva de que entendo, e falo isso em qualquer audiência que eu vou, que essa conta não vai fechar somente com recurso público. Não fecha, principalmente recursos para inovação. Esse recurso deve vir da iniciativa privada. E isso ainda não está na agenda dos negócios dentro do Estado do Ceará. Eu digo isso porque a captação de recursos privados para a inovação se dá contando-se nos dedos das 2 mãos do Estado de investidores cearenses. Eu preciso me reportar a um eixo mais desenvolvido para poder ir contra o stream, que é voltar para o Estado do Ceará para que esses recursos façam sentido e gerem riqueza. Olha, quem está fazendo isso é uma investidora do Nordeste, do Ceará, buscando recursos no eixo, eu estou falando de São Paulo, não tem outro lugar para a gente olhar no país, e que isso gera riqueza dentro do Estado. Não é poder público, é iniciativa privada. Se essa conta não for compreendida pela iniciativa privada, em função desse exemplo que eu dei do programa Centelha, pela burocracia, instrumentos jurídicos, eu sei muito bem o que é iniciativa aí no lugar do Soares, e acho que tem que fazer assim mesmo, porque os gargalos legais são extremamente gratos, mas
a gente vai ficar sempre deslizando e vai ficar aí, essa conta não vai fechar. Essa é a minha provocação inicial e um pouquinho do que eu tenho feito aqui com os recursos captados e com os negócios investidos. Podemos até falar dos negócios para melhor tangibilizar, mas esse é só o cenário. Haroldo, obrigado aí pela sua explanação. Eu acho que a gente teve aí 3 visões diferentes, né? E eu estava aqui, né, enquanto vocês discutiam aí, apresentavam, me veio aqui, né, essa questão da inovação, né? Nós temos podemos dizer que no Estado nós já tivemos alguns avanços, mas ainda temos alguns desafios, né? Então, eu acho que essa questão da visão da inovação ela está se tornando uma questão estratégica, né? Então, assim, os governos estão pensando nisso, as empresas estão pensando nisso, muitas vezes de forma ainda atabalhoada, mas já está no dia a dia, ali no cardápio de muitas empresas, né? Mas nós temos muitos desafios, né? E aí eu queria aqui lançar aqui uma pergunta, e aí vocês... São duas coisas. O que é que nós já avançamos, né? Aí eu pensando aqui para atrair, por exemplo, empresas, para que as pessoas se motivem a fazer inovação, e quais são os desafios, né? Acho que o Haroldo já apresentou um desafio aí grande, né? Mas quais são os desafios, né, que nós temos para que a inovação seja o grande driver, o grande motor da economia cearense? E aí a pergunta está aí, né? Quais são, o que é que a gente já avançou e quais são os desafios? Eu acho que deixo aí para o grupo. Eu posso começar até porque eu concordo com alguns pontos aí que o Haroldo colocou, com certeza, e isso tem relação exatamente com as duas perguntas que você está colocando aí, Barros Neto. Eu acho que realmente a gente tem uma situação, como o próprio Ceará 2050 constatou no seu diagnóstico, que nos coloca hoje numa situação muito interessante do ponto de vista de potencial de trabalhar essa inovação. Seja do ponto de vista da educação, né, que ela já se destaca na educação básica, mas já migra um pouco para o ensino médio, seja do ponto de vista da nossa oferta em termos do interior, não só das instituições de ensino superior públicas e privadas, mas também das escolas profissionalizantes do Estado e do próprio Instituto Federal, que oferta as duas questões e que tem trabalhado muito bem. E como o Jorge colocou hoje, inclusive, suprindo todas as regiões do Estado aí, com a série de mestres e doutores com formação fora. A gente, nesse programa do Cluster, teve a oportunidade de ver essa coisa muito interessante em regiões como Quixadá, né? Não vou nem falar de Sobral e do Cariri, mas já está acontecendo isso em Quixadá, em Crateús, em Russas, né? Esses movimentos. Quer dizer, eu já estou falando um pouco do que a gente já tem avançado, e isso já tem gerado, inclusive, iniciativas de inovação e parcerias, inclusive, da universidade, da academia com o privado. Tem um caso emblemático ali na região de Russas, onde a Universidade Federal interage muito bem com a indústria de cimentos Apodi, que hoje é uma multinacional, né? E a gente vê que realmente nós temos avançado nessa questão. Nós temos avançado também na questão de uma integração maior do ecossistema. Eu ainda sei que ainda tem um pouco essa questão cultural de cada um querer fazer o seu projeto, mas eu acho que isso já tem avançado muito, que isso é fundamental para que a gente evolua, né? A gente tem que ter esse maior compartilhamento, um foco mais comum em benefício do Estado. E quando o Haroldo fala de impacto, né, eu particularmente acredito muito, até porque eu estou hoje exatamente numa área do governo cuja missão é gerar oportunidades. Eu acredito que hoje um impacto muito importante de gerar numa sociedade é exatamente essas oportunidades para as pessoas que vivem em uma determinada região. Seja porque não adianta a gente ofertar uma educação de qualidade
sem ter depois como utilizar essa pessoa formada, porque nós vamos acabar gastando dinheiro, quer dizer, investindo para poder exportar, como temos feito, talentos para outros estados e outras regiões do mundo, seja porque também, quando essas pessoas não encontram oportunidade, elas acabam, às vezes, até sendo cooptadas, eventualmente, pelo crime organizado, que a gente também tem visto acontecer. Então, acho que hoje, não só aqui no Ceará, mas principalmente, a questão, por exemplo, da distribuição de renda é um negócio que a gente vê a olho nu, né? Não só na população, como também entre as regiões. Então, essa questão da geração de oportunidade, eu entendo que é um grande impacto que deve ser trabalhado para poder ser gerado aqui no estado do Ceará. E, de novo, nós temos alguns investimentos que foram realizados ao longo desses anos, seja na educação, seja numa estrutura de conectividade, que é fantástica, que nós temos hoje um estado conectado em banda larga, internet, como sendo o estado mais conectado do Brasil, também com a chegada dos cabos submarinos, podendo também acessar de forma mais rápida todas as informações que estão disponíveis na internet e também podendo até fazer, prestando serviços de inovação para outras regiões do mundo, né? Agora, do ponto de vista dos desafios, concordo inteiramente com o que o Haroldo coloca, a gente mesmo tem tido aqui dificuldade, um programa que eu entendo que hoje, inclusive, envolve não só o governo, mas envolve todo o ecossistema, e a gente tem dificuldade hoje, por exemplo, de financiar esse programa só com recursos públicos, né? Porque realmente também, por conta dessa crise, por conta de todas as demandas que o governo também tem, né? Seja na área da educação, seja na área da saúde, seja na área da segurança, acaba, muitas vezes, tendo que haver escolhas. E a gente tem tentado mostrar, mas, no entanto, eu entendo também que temos avançado. Quando a gente vê, por exemplo, um NINA, que é um hub privado de inovação, aí, com investidores, né? Já aí apoiando. Hoje mesmo eu estive na Universidade Federal, existe um programa lá deles com a Universidade Federal, onde eles colocam bolsas, bancam bolsas para inovação dentro da Universidade Federal, tem um convênio, como pode ser feito com outras instituições, e a gente enxerga que esse é um caminho fundamental. Quando a gente, inclusive, trabalhou esse programa dos clusters, o Jorge também está desde o começo nessa iniciativa, na verdade, começou entre a iniciativa com o CCTES e CEDET, e depois acabou recebendo apoio aí do Instituto Federal, da Universidade Federal, do Senai, da UFC, da FEComércio, do SEBRAE, mas quando a gente pensa que nós temos um estado rico em milionários, né? Nós temos uma das maiores concentrações de milionários e de fortunas do Brasil, eu entendo que a gente ainda tem muito pouco, digamos, recurso privado de investimento para poder desenvolver essas inovações. Agora, acredito também, Haroldo, que qualquer investidor ele quer ver resultado. E daí o negócio que nós colocamos no início, de ter foco. Porque quando você pulveriza muito os seus esforços, você acaba demorando mais a trazer resultados. Então, o fato da gente apostar em alguns setores é porque a gente acredita que ali o resultado vai vir mais rápido, até porque esses setores que eu coloquei já têm um laboratório e um mercado próximo. O Jorge mesmo colocou que um dos grandes desafios é fazer com que essas inovações encontrem mercado para poder se tornarem sustentáveis economicamente. Então, se a gente pode queimar uma etapa dessa, fazendo inovações para um setor que já está próximo da gente, que tem já uma fortaleza grande e que pode certamente absorver e, às vezes, até financiar essas inovações, por que não começar por esses setores para que a gente consiga até gerar recursos e musculação para depois a gente apostar também em outras áreas. Pelo menos foi isso que a gente viu na Colômbia, foi isso que a gente viu em Israel, foi isso que a gente viu na Coreia, e essa tem sido mais ou menos a regra. Quer dizer, inovação é uma coisa que tem que ter volume, tem que ter escala para poder ser sustentável economicamente.
Então, se você não tem uma visibilidade mundial, você dificilmente vai conseguir ter essa escala. E é praticamente impossível você ter visibilidade mundial se você quiser apostar em muitas moedas. Você tem que realmente escolher algumas para poder realmente ser visível e, portanto, poder ter um mercado muito mais amplo do que simplesmente o mercado da região. Então, quando a gente fala em apostar em alguns setores aqui, não está dizendo que é só para poder ofertar essas inovações para esses setores locais, mas é utilizá-los como um trampolim para a gente conseguir fazer com que essa inovação possa ser exportada para o mundo e dar sustentabilidade também para quem faz inovação no estado do Ceará. Obrigado, Júlio. Quem fala aí, Haroldo, Jorge. Vou fazer alguns comentários aqui na fala do Haroldo e tentar complementar o Júlio, uma fala bem provocativa do Haroldo, e acho que a dor dele como investidor privado, né, para usar o jargão da inovação, ela faz sentido. Esse é um desafio do poder público, e eu vou usar os exemplos que ele deu, no caso dessa parceria da FUNCAP com a FINEP no âmbito do Centelha, e aí talvez a gente possa jogar um pouco dessa conta na pandemia, dessa demora, mas não justifica, porque a inovação ela precisa ter uma agilidade maior. Então, seja o governo federal e o Estado vem tentando, o governo do Estado vem tentando, então o reparo que eu tenho a fazer só na fala é que a gente não vem espelhando de todo o governo federal. Na realidade, eu diria que a gente vem fazendo bem mais do que o governo federal, o governo do Estado do Ceará. E falo isso com muita tranquilidade, é só olhar os números. O programa Centelha ele é um programa de aproximadamente 2 milhões, 1 milhão de cada. Ao longo de um ano, o Estado vem jogando quase 10 milhões em inovação por ano em editais. Então, isso é só em termos de volume. Em termos de estratégia, elas são complementares. Talvez para quem vai ouvir essa apresentação, esse debate, não conheça o programa Centelha, mas ele é um programa que a gente chama de ideação. Ele dá R$80 mil para quem tem uma ideia boa, e ele permite, através, inclusive, de um treinamento, que as 28 melhores ideias, nós recebemos mais de 800 ideias no total, e 28 foram selecionadas, há um treinamento e recebe esse recurso para poder transformar em uma ideia um pouco mais madura. Então, inclusive, permite que o próprio CPF, uma pessoa física, entre e compita nesse edital. Então, era um nicho de edital que nós não tínhamos e abraçamos quando a FINEP nos trouxe. E eu lamento realmente, a questão do prazo é um desafio, e a gente não pode ter editais que são lançados e são contratados um ano depois. No nosso caso, dos editais somente FUNCAP, a gente tem tentado encurtar esse prazo e ainda temos muito, o Haroldo conhece bem isso, temos muito engessamento, mas conseguimos já reduzir para aproximadamente 6 meses, que ainda é muito, entre o lançamento e a contratação. Mas é porque precisa-se, até por ser recurso público, nós temos que fazer todo um julgamento, o edital fica na praça 45, 60 dias, tem todo um processo de julgamento, e isso é um pouco inevitável, talvez esses 6 meses, talvez a gente consiga reduzir um pouco mais. E aí a FUNCAP, só para tentar responder agora, Barros, você colocou o que nós já lançamos, complementando o Centelha, a FUNCAP tem editais que é também um pouco à frente da ideação, porque você já precisa ter uma ideia um pouco mais madura no fase 1 do InovaFit, recebe R$100 mil, um projeto que dura 6 meses, e um projeto que é mais de transformar um protótipo existente, né, na sequência do fase 1, fase 2, em um plano de negócio mais concreto, que recebe R$400 mil, sempre com contrapartida de 10%, então já entra um recurso privado, embora pouco, mas entra um recurso privado, que na verdade não é ainda o que a gente quer, porque isso não vai fazer tanta diferença, porque é um recurso da pequena empresa. A gente não quer esse recurso, ele não vai fazer a diferença, digamos, no ambiente de inovação do Estado. Mas, de qualquer forma, já é iniciativa privada colocando o seu recurso nesse fase 2, projetos de R$400 mil. E aí a gente reuniu, e o Júlio participou, nós da FUNCAP, colegas da FIEC, fizemos um esforço de selecionar, e a gente chegou a um pouco mais de 20 empresas daquelas 300 apoiadas que tiveram sucesso ou estavam em vias de ter sucesso e comercializar mais os seus produtos. E fizemos diversas reuniões com elas para verificar o que mais elas precisariam para que aquilo decolasse, né? Para que escalonasse. E a gente hoje tem uma noção muito boa de qual seria essa fase 3 de apoio para essas empresas. Aí entra, depois desse processo de aprendizado do próprio poder público no fomento à inovação,
O que a gente detectou, e aí começamos a lançar, para a sua pergunta, Barro, o que lançamos? A lançar uma ideia diferente de somente esse edital do fomento subsidiado para a pessoa, para o empresário, pequena empresa, fazer aquele projeto ainda num risco muito grande, sem saber se aquilo vai ter um mercado, por mais que ele tenha feito um plano de negócio, ele ainda tem uma incerteza muito grande se vai conseguir vender e escalonar aquele seu produto. Nós lançamos o que a gente chamou de edital, não é bem um edital, uma chamada Conecta, que era justamente para tentar diminuir o risco daquele pequeno empresário. Então, o que é o Conecta? A gente trazia a grande empresa, e aí já vai muito na linha do que o Haroldo hoje já está no mundo dele, que é trazer o investidor, traz uma grande empresa como investidora atrás de problemas que pequenas empresas possam responder. Nós não acertamos ainda, né, embora tenhamos já um piloto, já vamos repetir o piloto com a Segás, já temos a CAGES, um termo firmado, e vamos lançar 10 problemas ligados à CAGES. Então, é muito interessante. Então, vão surgir 10 projetos para soluções de problemas reais. E esse Conecta é muito importante, por quê? Porque a pequena empresa vai, ou um laboratório, ou parceria, a tendência é ser parceria, ela já tem um mercado para aquela sua solução. O mercado é a CAGES. E a CAGES entra com recurso, no caso da CAGES, 3-1 com a FUCAP. Então, interessa para o poder público ficar fazendo esse tipo de parceria. Com a Segás entramos 1-1, são 2 empresas paraestatais, tem facilidades na articulação e negociação, mas tem dificuldades burocráticas com essas empresas, por incrível que pareça, mas a gente já passou por isso. Então, a gente espera ficar lançando essas chamadas, onde a grande empresa lance os seus problemas e a gente faz esse lançamento por meio da FUNCAP, a FUNCAP participa, porque ela pode instrumentalizar bolsas nesses projetos, e isso permite baratear, digamos assim, a solução, porque você faz isso por meio de bolsas. Então, esses são os lançamentos da FUNCAP. Os editais vão permanecer, mas a gente queria muito ampliar o Conecta, e o Conecta ele foi muito amadurecido no que o Júlio já mencionou, e é um programa belíssimo, porque ele é o Conecta e ainda com foco na interiorização, que é o programa dos clusters econômicos, que a gente também, talvez jogando um pouco na pandemia, jogando na burocracia, a gente não decolou com ele, mas a gente vai. A gente vai e aposta muito nele, porque ele traz exatamente isso. As empresas no interior que vão demandar e estão dispostas a colocar algum recurso, mas o poder público faz com a sua força, e o Ceará precisa disso, que a gente ainda está no momento de elevar a qualidade digamos assim, desse ecossistema, da capacidade de solução de problemas. Aí eu vou para tentar finalizar a minha fala com o grande desafio que eu vejo, é exatamente trazer mais recursos de fora ou das grandes empresas aqui. Foi mencionado, não sei se acho pelo Júlio e pelo Haroldo, que as grandes empresas elas não estão colocando os recursos em P&D como a gente gostaria de ver. Ou quando estão, e eu não queria, é chato generalizar, né? Claro que algumas têm programa de P&D, algumas cearenses têm P&D, inclusive fora daqui, né? Não faz nem aqui, faz seu P&D fora. Então, o que para mim dói como gestor público, por quê? Porque a gente deveria capacitar melhor o nosso Estado para que ele pudesse ser o núcleo de P&D de uma grande empresa cearense. Não haveria por que não ser com mão de obra daqui, porque isso geraria riqueza e qualificação, porque isso tem toda uma rede que bebe dessa qualificação, desse P&D das grandes empresas. Então, como incentivar um aumento de investimento de P&D dessas grandes empresas, eu diria que é um grande desafio. E essas grandes empresas, já tive algumas reuniões com as maiores daqui, discutindo P&D, discutindo perspectiva de investimento. Por quê? Porque o interesse da FUNCAP é que as pequenas empresas sejam contratadas. Afinal de contas, a gente está querendo fomentar isso, né? Fazer com que essa pequena empresa brote e ela sirva a grande empresa daqui ou de São Paulo e ganhe o mundo. Mas o que a gente percebe claramente nas articulações com as grandes empresas, as que têm P&D ou as que, por exemplo, se aglomeraram numa estrutura muito bacana, recente, como Nina, para pegar o exemplo já dado, eles não precisam do poder público, né? Porque eles já têm essa capacidade de articulação, eles têm o recurso e talvez o poder público, quando eu digo não precisa, entenda bem, eles podem prescindir porque já tem o recurso, a capacidade de articulação e os problemas. E o poder público vai entrar para quê? Para talvez fazer demorar uma burocracia de um eventual fomento.
Então, eles conversam, dialogam muito bem com o poder público, mas talvez para ser mais ágil, eles possam partir fazendo o lançamento dos editais e contratações de forma completamente privada. Onde o poder público entrou, e eu estou assistindo isso, é que muitos dos que estão entrando nesse sistema, de alguma forma passaram. É como se fosse assim, a gente foi uma porta, um estágio dessas empresas, elas passaram por ali, né, por meio dos nossos editais, se qualificaram, se interligaram, muitas empresas se juntaram, a capacidade de um, capacidade de outro, e hoje elas podem servir a uma grande empresa. E isso é muito bacana de assistir. E eu espero que outras iniciativas como Nina brotem no Estado, que grandes empresas, as maiores, as empresas milionárias, bilionárias do Estado do Ceará, comecem a fazer a contratação da solução dos seus problemas aqui. O papel da FUNCAP continuará sendo o quê? Formar as pessoas, iniciação científica, mestrado, doutorado, interiorizar de maneira que a gente possa fazer isso também por meio do interior. A gente aumenta a nossa capacidade dessa forma, não é só uma questão de benesse para o interior, a gente aumenta. Se você tem mais gente, você tem mais cabeças, e hoje, com a formação, com a educação, como o Ceará vem se destacando, a gente tem tudo para ter isso. Estou pintando aqui uma visão otimista, mas ela é bem real, porque a gente nota esse incremento na educação, na ciência, na inovação do Estado. Então, acho que eu não podia deixar de falar só mais uma coisa, Barros, se me permite, e aí fica uma provocação para as grandes empresas, né? Não só essa questão do P&D, em que momento, eu já tive essa conversa com grandes empresários daqui, por que não? Por que não tem mais recurso do P&D? Por que não tem a contratação por que não se coloca esses problemas? E claro que eles fazem isso, os problemas vão surgindo, mas muitas vezes, e eu já ouvi isso de empresário, se não tem a provocação, a competição, ou porque tem algum benefício, alguma isenção, enquanto não houver um ambiente mais competitivo, a gente não vai ter uma preocupação maior com inovação, ou quando tem, eu não quero jogar aqui a peste de que não há preocupação com inovação, mas existe uma compreensão da inovação por parte de algumas empresas de que isso é troca de maquinário, né? De que isso é compra de coisas novas, quando na realidade poderia ser muito mais, poderia ser pensar de forma bastante diferente o seu próprio negócio ou pensar outros negócios, fora inclusive do próprio core dessa grande empresa. Então, eu acho que a gente tem que seguir fazendo essa provocação, trazendo esse grupo, que é um grupo bastante importante para o desenvolvimento do Estado. De que maneira a gente segue acelerando a inovação aqui no Ceará. Bom, Jorge, muito obrigado, né? Infelizmente, a gente já tem que eu queria passar a palavra aqui para o Haroldo, né, fazer a sua explanação, mas pedia que fosse breve, né? Infelizmente, a gente tem aí mais 5 minutos, né? Aqui a produção já está me avisando aqui no ponto, né? Então, infelizmente, alguém tem que fazer o trabalho sujo, né? Então, Haroldo, por favor, aproveite aí e fale, né, dessa pergunta que eu fiz e já faça aí as suas considerações finais. Ligue seu som, por favor. Vamos lá. Eu acho que eu consegui meu objetivo, foi fazer algumas provocações e ouvir mais do poder público, que de fato é o grande regulador aí desse ambiente. Mas quando a gente fala em desafio, a gente fala em futuro. E, para mim, futuro é um problema social. É um problema de relacionamento entre as pessoas, das nossas relações, e as nossas relações com os seus territórios, onde você vive. E aí, para poder jogar um cenário bem concreto e real, assim, tangibilizando, que também é uma provocação, e o poder público, o poder de escuta do poder público é super interessante para avaliar e ver qual é a viabilidade. A gente precisa falar de tecnologia. A minha reflexão inicial foi inovação e foi impacto. Tecnologia é meio, TI não é área. Definir TI como área prioritária para o desenvolvimento do Estado, me desculpe, mas eu digo isso porque eu tenho uma percepção bem clara que o fim das políticas públicas é o homem, é o cidadão, é educação, é saúde, é cultura, é lazer, e TI é ferramenta de investimento para levar educação, saúde, segurança, cultura, emprego.
Então, essa é uma reflexão que eu sempre me portei até quando fui gestor público também. E isso é um ponto que precisa ficar bem claro. Tecnologia hoje é a ferramenta mais democrática que existe. Ela é disruptiva, ela é desmaterializante, ela é desmonetizante. Se o Estado do Ceará quer colocar na agenda de desenvolvimento a inovação, a capacidade de gerar riqueza em relação das pessoas com seus territórios, a tecnologia é o instrumento, o meio para isso. A resolução dos problemas sociais, eu estou falando do futuro, é investir hoje. O futuro é o investimento que você faz no presente. É investir em tecnologia. Então, isso é um ponto, assim, não há nenhum povo desenvolvido no mundo que hoje não se utilize da tecnologia. Então, essa é a agenda meio, não é fim, meio. Vou dar um exemplo agora para esse é um desafio. Por favor, só para ir para o encerramento já. Pronto. Questão dos investimentos públicos em educação no estado do Ceará. Os últimos 20 anos, gerou riqueza para o estado? A resposta é não, não gerou. O PIB do Ceará é o mesmo. Por que não utilizar um grande programa de inclusão? Não é inclusão digital, não existe inclusão digital. Existe inclusão produtiva. Nós, Barros, Jorge, Júlio, é que somos produtivos. A inclusão é da nossa capacidade de gerar riqueza. E isso precisa ser feito num elemento seguinte à educação. O Estado precisa colocar na sua agenda de política pública, assim como fez com a educação, a inclusão produtiva. E aí eu concordo com o Júlio, em áreas estratégicas. Como as empresas que fazem investimento no estado do Ceará hoje, vou dar um exemplo, a Aeres. A Aeres hoje é uma das maiores plataformas de construção de pás eólicas da América Latina. Qual é a necessidade dele de receber esse capital humano diferenciado que vem no novo modelo de investimento de educação para, através de um ecossistema de plataformas digitais, o garoto aqui no Ceará, dentro da Aeres, gerar riqueza no estado do Ceará, mas impactando o Caribe, por exemplo, a África, gerando pás e aerogeradores, seja lá o que for, só para ficar na área estratégica. Qual é o grande programa de match entre essa empresa e esse aluno que vem da educação, que pode juntar? Qual é o programa que a FUNCAP visa uma política estadual de inclusão produtiva por tecnologia? Não é área de TI, é construção de ecossistemas digitais. Pode fazer para gerar riqueza no estado do Ceará, gerando impacto aqui pela riqueza e gerando impacto fora. Então, esse é um ponto que responde aos desafios e eu tangibilizo para não ficar numa discussão retórica. Barros, muito legal aí a participação, muito bom ouvir o Júlio, muito mais ouvir como está muito bem a FUNCAP. A FUNCAP é algo muito precioso, a FUNCAP é algo que eu particularmente cuido com muito carinho, porque é algo que o Estado precisa olhar melhor do ponto de vista estratégico. Tem alguns insights, alguns lampejos, mas nada ainda muito sistêmico e orgânico. Oxalá que a gente consiga. Eu sou um voluntário para contribuir, sempre fui. Júlio tem um puto dever de casa dentro da Secretaria de Desenvolvimento. É complexo, não é simples, mas eu falo isso usando o meu chapéu agora de investidor privado que estou fazendo. Acho que isso é o mais importante. Tenho tentado colocar o estado do Ceará dentro do mapa Brasil em termos de investimentos em geração de impacto, muito mais do que vocês possam imaginar. Então, só fica meu agradecimento à audiência e a você, Barros Neto, pela paciência, a produção e poder ouvir a gente e dar uns descontos aí dos 5, 10 minutos
que sempre são necessários para que cada um possa dar um recado e deixar aí as suas motivações e os seus propósitos. Obrigado aí, pessoal, a todos. Obrigado, Haroldo. Muito obrigado aí pelas considerações. Júlio, por favor, as suas considerações finais para o encerramento do nosso webinar. Não, é fantástico essa troca. Inclusive, eu acho que um dos resultados muito importantes é que eu gostaria, né, o Jorge já conheço bem, já trabalhamos juntos aí, mas até faço uma provocação para o Jorge também. Jorge, me convide mais para essas conversas também com os empresários, na hora de você tentar convencê-los a trazer aí a inovação para o Estado. Né? E o Haroldo, eu gostaria realmente de ter a oportunidade de mostrar mais o que está sendo feito aqui e também tentar buscar o apoio dele, porque esse programa que está sendo aí puxado aí pela CCTES, CDET, FUNCAP, e que já tem apoio de todo o Estado, é do Estado. Né? Ele realmente precisa ter todos os agentes que trabalham em inovação. Então, eu gostaria de ter a oportunidade de mostrar com mais detalhe esse programa dos clusters para você. Bom, obrigado, Júlio. Jorge, a palavra está com você para os seus agradecimentos aí. Agradeço a oportunidade de você, a Trends, Barros, deu para a gente o debate muito rico aqui com o Haroldo, Júlio, a satisfação para eu participar disso, né, em nome da FUNCAP. E acho que a gente tem muito a fazer e não está parado. A inovação é muito rápido. A gente está com essa ideia desses editais e tal, e se a gente for ficar engessado, se daqui a 10 anos a gente vai fazendo a mesma coisa, tem algo errado. Tem alguns outros programas que a gente não falou isso aqui, mas vai ter outra oportunidade, né? Programas de inovação pública, né? Como cientista-chefe na FUNCAP, e também são coisas que precisam caminhar e trocar. Então, esse tipo de debate é muito importante, ainda mais com a pessoa que está vindo da iniciativa privada, que já teve no público, deveria se obrigar a fazer isso sistematicamente, para mudar, para ajustar, lapidar essas formas de fomento. Elas não devem ser fixas, né? E a FUNCAP está bem ciente disso. Então, um prazer para mim estar participando. Obrigado a vocês, Júlio, Haroldo, Barros. Obrigado a todos, né? Esse é um webinar da Trends, plataforma de negócios. Para encerrar, eu acho que a gente aqui está igual série, né? Acho que esse aqui, pelo que eu estou vendo aqui, é só o primeiro episódio, né? Porque ficaram várias perguntas, vários desafios, né? Várias discussões em aberto, o tempo não nos permite, né? Nós temos que também, até dentro desse mundo digital, não pode ser uma discussão muito grande, senão o pessoal vai embora, né? Mas eu acho que foi bastante interessante, né? Essa visão de negócio, essa visão do empreendedorismo, que eu acho que, na minha opinião, é uma das coisas que está mais ainda precisando reforçar. Nós temos grandes cientistas, temos grandes pesquisadores, mas ainda o Jorge é testemunho, nós ainda temos uma dificuldade muito grande de transformar esse negócio, né? Então, eu acho que esse também é um desafio que a gente vai precisar, ao longo do tempo, fazer essa ponte, né? Essa passagem de um para o outro, né? Então, eu acho que é mais um desafio que a gente tem por aí. Então, em virtude do tempo, eu queria agradecer ao Júlio Cavalcante, subsecretário da Secretaria de Desenvolvimento e Trabalho, o Jorge, né, diretor de inovação da FUNCAP, o Haroldo, CEO da 3i, né, da empresa aí particular de captação de projetos, né, inovadores, tá certo? A IN3, não é isso, Jorge? É isso, Haroldo? IN3, né? Pronto, fechei bem. Ok? Obrigado, pessoal. Até a próxima. E teremos mais debates aí pela frente. Um abraço. Obrigado, Barros. Obrigado, Trends. A pandemia não acabou. A prevenção contra o coronavírus deve continuar. Veja como lavar suas compras corretamente. Embalagens de plástico e vidro podem ser lavadas com água corrente, sabão ou detergente. Para embalagens de papelão, use álcool 70%. E para lavar frutas e verduras, use uma solução com água sanitária. Não é hora de relaxar. Previna-se e proteja sua família. Patrocínio Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. E EL Ceará, pelo futuro da indústria. Apoio, Governo do Estado do Ceará. Novas ideias, novas conquistas.